Podemos assentar, queridos. Nós falamos que a sociedade moderna vem estudando sobre a liderança de Jesus. A mensagem passada nós falamos sobre os empreendedores que têm considerado a liderança de Jesus como o maior exemplo que já existiu. Então a liderança de Jesus, ela não é vista com bons olhos só pelos crentes, mas também por aqueles que não servem a Deus, porque existem muitos princípios que eles extraíram para poderem então fundamentar o seu trabalho de gestão. Mas nós não estamos aqui falando da liderança de Jesus como um trabalho de gestão. Nós estamos falando aqui da liderança de Jesus como um estilo de vida que nós precisamos aprender. Porque a gente pensa que liderar é estar à frente de um grupo de pessoas. Quando eu sirvo, eu lidero. Se você não serve, você não lidera. Se você não lidera, você não serve. E qual é a liderança que nós começamos então a exercer? Não é sobre as outras pessoas, é sobre nós mesmos. Nós precisamos aprender esses princípios. Por quê? Porque na verdade, se eu não lidero a minha própria vida, então nada mais fará sentido na minha caminhada. Porque tudo aquilo que eu tentar ensinar ou mostrar aos outros simplesmente cairá por terra. Por quê? Porque eu mesmo não consigo liderar as minhas emoções, liderar a minha maneira de viver, o meu jeito, o meu estilo de vida, o modo como eu me comporto. Se eu não consigo liderar a mim mesmo, então eu vou ter dificuldade em servir. Por quê? Porque então eu vou desconhecer os princípios de uma liderança que produz efeitos, que produz resultados e resultados abençoadores. Então, o modelo da liderança servidora está compreendido em alguns princípios e nós falamos no domingo passado sobre os 3 primeiros. E o primeiro princípio que nós falamos foi a humildade. Não se pode liderar se não tiver humildade. E o próprio Cristo, ele mostra no texto o conceito da humildade. Ele mesmo reconhece que toda a glória que está sobre a sua vida vem do Pai. E ele revela a glória do Pai. E tudo que ele faz é para glorificar o Pai. Ele é o Filho de Deus, mas em momento nenhum ele bate no peito dizendo: eu sou o Salvador do mundo e pronto, e acabou. Não, tudo o que ele faz com o sentido de glorificar o Pai. E Jesus, sendo o Filho de Deus, ele abre mão de qualquer vaidade e se torna humilde ao ponto de habitar entre nós, andar entre nós e se fazer como um de nós. Então a humildade é o ponto crucial, é o pilar principal, é o princípio fundamental para uma liderança. Não se lidera pela arrogância, não se lidera pela soberba. Foi-se o tempo que se chegava um líder religioso e dizia: façam isso, façam aquilo. Por quê? Porque eu estou mandando. Isso é uma ditadura e nós não observamos ditadura na palavra. A palavra de Deus, ela é teocêntrica. O governo é de Deus, a autoridade é de Deus, o controle é de Deus e nós obedecemos a Deus e somos humildes em reconhecer que nada é nosso, tudo é dele. Nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. E Jesus demonstrou isso. Também ele demonstrou bons exemplos. Jesus também dava o testemunho. Jesus falava daquilo que ele de fato fazia. Ele tinha um comportamento e o seu comportamento lhe garantiu autoridade para falar então, para ensinar, para ministrar. E muitas pessoas querem liderar através de um mau exemplo, de um péssimo exemplo. Que as pessoas devem fazer aquilo, mas quando ela mesma não é capaz de fazer. E a religiosidade, ela traz esse conceito de hipocrisia. E um líder não pode caminhar pela hipocrisia. Ele tem que caminhar pelo princípio do bom exemplo. E depois nós falamos da alegria, nós falamos da felicidade, nós falamos do gozo. Então, nesta manhã, eu quero falar agora sobre o 4º princípio da liderança. E o quarto princípio no exercício da liderança chama-se, coloque aqui para mim, por favor, chama-se o que, igreja? Chama-se o que, irmãos?
Acho que você está dormindo ainda, povo. Chama-se. A gente precisa ser generoso até para falar. Até para falar a gente tem que ser generoso. A gente não pode simplesmente achar que generosidade é uma palavra. Não. É muito mais do que uma palavra. Isso está implícito na oração de Jesus. No versículo 20, volte comigo no versículo 20 do texto inicial. Olha o que Jesus está falando. Jesus declara: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio do quê? Da mensagem deles. Então preste atenção, queridos. Jesus estava falando que sua oração não era exclusivista. Jesus não estava orando apenas pelos seus discípulos. Jesus não faz uma oração, não, eu só oro só pelos meus discípulos, só vou abençoar a vida dos meus discípulos. Ontem nós estávamos aqui, a liderança da igreja, os oficiais da igreja, e nós tivemos um momento de oração uns pelos outros. E oramos pela igreja, oramos pelos irmãos. Nós sempre estamos aqui orando pelos meninos, para que Deus salve esses meninos, para que Deus toque no coração deles, antes que venha um regime, uma lei marcial, e acabe cometendo uma atrocidade. Por mais que o nosso desejo, a nossa indignação humana, nos leva a pensarmos, tem que morrer, tinha que acabar com isso, pegou, tinha que fazer assim, tinha que fazer assado, frito, cozido, cozinhado. É fácil para a gente pensar assim quando não é o nosso filho que está nas drogas. É fácil para a gente dizer isso quando não é um sobrinho seu que está envolvido com essa vida torta. Uma criança que você viu crescer e de repente se bandiou, de repente se permitiu, de repente está vivendo isso. Ah, pastor, mas escolheu esse caminho? Escolheu. Mas pode escolher um caminho diferente. Sim ou não? Pode. Da mesma maneira que a pessoa escolhe o caminho errado, ela pode escolher o caminho certo. Do mesmo jeito que ela escolheu seguir na direção do mal, ela pode seguir na direção do bem. Do mesmo jeito que ela deu ouvidos a Satanás, ela pode dar ouvidos ao Espírito Santo e se converter ao Senhor e dar testemunho de uma vida transformada. E quem vai ser glorificado é Deus. Não são as casas de recuperação que são glorificadas. Não é o Estado. Não são as penitenciárias que são glorificadas. Quando um homem é regenerado, quem é glorificado é Deus. Quem é exaltado é Deus. Mas é difícil porque quando a gente passa por isso, nosso ímpeto, nós pensamos logo em acabar. Não, tinha que matar, tinha que chegar a exterminar. Nossa humanidade, a nossa carne, ela clama por um senso de vingança, não de justiça. Aí a gente acaba, de uma maneira muito subliminar, sem perceber, quase inconsciente, a gente acaba agindo com egoísmo, também na nossa oração. A gente acaba orando só pela nossa família. Não, eu vou orar só pela minha casa, eu vou orar só pelos meus filhos. Aí quando eu tiro o tempo para orar, eu só oro pelo meu casamento. Eu não consigo orar por outras pessoas. Jesus estava mostrando aqui que até na oração a gente precisa ser generoso. Até na oração a gente precisa incluir as pessoas que a gente nem conhece. Quantas vezes você já orou pelas pessoas que moram no seu bairro, que você nem conhece? Quantas vezes? Eu moro num prédio lá. Não é todas as vezes que eu faço isso também. Mas eu preciso orar mais pela turma do meu prédio lá. Tem uns crentes lá que descem no elevador e não fala nem com a gente. Esses dias, esse negócio aí da lama lá, os meninos trabalhando lá na portaria. Cheguei em casa, a esposa falou, poxa, deu mó dó. Falei, o que houve? Eles estão trabalhando lá sem água para beber. Aí ela foi, pediu o caçula para levar
Água. E eles lá, porque não tinha água para beber. Aí, poxa, e como é que eles vão comer? Não tem luz, vai esquentar marmita onde? Irmão, é luta, comer marmita no meio, já você dá aquela garfada no meio assim. Você está com uma fome danada, você bota para esquentar. É quando você dá a garfada na meiuca da marmita, está gelado, irmão. Pode ser a melhor marmita do mundo. Mas parece que você perde meio que a fome na hora, é instantâneo. Aí você tem que ir comer literalmente pelas beiradas, tem que vir pelas beiradas, porque está quentinho. Porque já tem outra lá. Aí se tu espera, esfria mais aqui, aí fala assim, esse micro-ondas está ruim. Já passei por isso, aquele tijolão levava para o trabalho, que negócio. Mamãe não podia botar feijão com caldo. Porque senão era um tal de no trem, alguém sentia assim, tem alguma coisa me molhando. Feijão virado. Pedreiro trabalhando, o porteiro trabalhando lá, coitado. Ninguém para dar um copo d'água para o rapaz. Ninguém para dar uma água para o rapaz. Não estou falando isso porque foi lá em casa que fez. Não, entenda. Às vezes, queridos, o nosso senso de generosidade, ele acaba sendo minimizado pelo nosso egoísmo. Se eu tenho água, eu estou bem. Se eu tenho comida, eu estou bem. Está tranquilo. Acredite, todos nós somos dependentes uns dos outros. Todos nós. Não é um ser humano que possa dizer assim, eu não dependo de ninguém. Vai depender. Até no dia de tu morrer, tu depende de alguém para jogar uma pá de terra em cima do teu caixão. Depende. Todos nós dependemos. Nós não podemos ser arrogantes e nem egoístas. E acharmos que, não, é só aqui. Não, aqui está todo mundo bem? Está todo mundo bem. Então para mim está bom aqui. Não, pelo amor de Deus. Jesus, até na oração, ele se preocupa dizendo que ele roga também por aqueles que ainda crerão. A turma ainda nem crê, mas Jesus já está orando. O pessoal nem conhece Jesus, mas Jesus já estava falando, eu rogo por aqueles que também crerão em mim, e crerão em mim por meio da mensagem desses discípulos que estão comigo. Perceba o sentimento que povoou o coração de Jesus. A generosidade. Amados, Jesus se preocupou com todas as pessoas indistintamente. Nós não podemos nos preocupar só com a nossa casa. Nós também temos que nos preocupar como está o nosso próximo, como está o nosso irmão. As pessoas aí fora, elas estão sofrendo. Mas por que elas estão sofrendo? Elas estão sofrendo porque elas não conhecem Jesus. E por que talvez elas ainda não conheçam Jesus? Quem sabe a culpa não seja nossa. Porque nós ainda não fomos generosos ao ponto de apresentar a eles Jesus. Como temos apresentado Jesus? Como temos apresentado o Salvador do mundo? Como nós temos falado de Jesus? Como eu posso liderar carregado de egoísmo? E infelizmente, irmãos, muitas pessoas estão tomadas por esse sentimento diabólico, porque o egoísmo ele é diabólico. E o único antídoto para combater o egoísmo chama-se generosidade. E Jesus nos fala de generosidade na sua própria oração, no seu clamor, na sua intercessão. Por quem nós estamos clamando? Por quem nós estamos intercedendo? Por quem nós estamos pedindo? Leia comigo Atos capítulo 20, versículo 35. Olha o que diz o texto. Palavras de apóstolo Paulo falando. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar quem? Os fracos. Lembrando as próprias palavras do Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Mas nós ficamos sempre no me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Quero, eu quero, eu quero, eu quero. É meu, é meu, é meu, é meu.
apesar de parecer redundante, na verdade é redundante o que eu vou lhe dizer nesta manhã, mas quando amamos o que fazemos, fazemos com amor. Quando amamos o que fazemos, fazemos com amor. Paulo cita palavras do próprio Senhor Jesus. Ou seja, existe uma felicidade muito maior em dar do que em receber. Mas só é capaz de experimentar isso quem é generoso. E há muita liderança por aí, de um modo geral, que não tem um pingo de generosidade. Não tem um pingo de compaixão, de misericórdia e de estender a mão, porque na verdade eu não quero dar, porque se eu der eu fico sem. O conceito do mundo em dar é esse: se eu der eu fico sem, eu não posso dar. Enquanto o Evangelho de Cristo me mostra que quanto mais eu dou, mais eu sou abençoado. Quanto mais eu dou, mais Deus me dá. Quanto mais eu dou, eu não fico sem. O Senhor multiplica o pouco que eu tenho, porque Ele fez isso com a viúva, Ele também faz na sua vida. Então não tenha medo. Não tenha medo, não se preocupe. Dê. Mas Paulo também diz que Deus ama não só o que dá, porque às vezes a pessoa dá só para fazer um lobby. Só para fazer um marketing pessoal, para mostrar que deu. O que você der, dê sempre com amor. Se não for para dar com amor, não dê. Tem gente que dá roupa e depois fica olhando para ver se a pessoa está usando. E se a pessoa não estiver usando, ainda está arriscado falar assim: vem cá, você não vai usar aquele negócio que eu te dei, não? Então dá para você me devolver? Acredite, eu já vi isso acontecer. Tem gente que é miserável, é egoísta. Deu não é mais seu. Deu não te pertence mais. Se o outro vai rasgar, vai jogar fora, vai amassar, vai enfiar lá na cômoda e deixar lá, e nunca mais vai pegar naquilo, não é problema seu. Você deu, você fez a sua parte, porque melhor é dar. Se o que recebeu não valorizou o que ele recebeu, isso é problema dele, não é seu. O problema é que as pessoas hoje querem dar, mas querem ficar controlando. Eu sempre falo, na igreja não é para dar dinheiro para ninguém. Não faça isso. Não faça isso. Porque às vezes a gente perde a pessoa. Às vezes é melhor falar um não. Porque você vai ter a pessoa perto de você. Fala, não vou dar não. Às vezes a gente dá, aí depois a pessoa não paga, aí ela fica sem graça, aí ela ainda some da igreja. Aí nunca mais vem na igreja. Por quê? Porque ficou sem graça que não te pagou. Aí você tinha que ter falado, não, então você dá. Ou então você dá e fala, irmão, então não me empresta, não, toma. Não empresta cartão para irmão da igreja, não empresta. Porque se um dia der uma crise na vida dele, ele não te pagar, você não reclama também não. Se emprestar, empresta sabendo que a dívida pode ficar com você. Porque depois você arruma uma luta para a sua vida. Melhor é dar. Se não pode dar, então você seja honesto, seja transparente e diga, eu não posso. Bota a culpa no pastor. Não, eu aprendi com o pastor. E não é. Mas às vezes, irmãos, a gente não resiste, a gente acaba fazendo, a gente acaba dando. No sinal, eu não dou dinheiro para a turma, não dou. Se vender bala, esses negócios, até compro, mas não dou. Dá o dinheiro aí, tchê! Que vem jogando aquele negócio no para-brisa, mas que me irrita. Já vem, não, aquilo ali, pelo amor de Deus. Se o camarada fez um investimentozinho, comprou uma bala, comprou um amendoim, um chiclete, um pirulito, legal, ele está ali, está vendendo, está ganhando dinheiro, está tendo lucro dele. Mas vem com esses negocinhos aí, não está investindo nada, sabe lá para onde o negócio vai, e a gente acaba incentivando essas questões que a gente sabe que hoje é um grave problema no nosso país. Pois é, mas eu parei um dia desse no posto, e aí veio o sujeito.
E quando eu vi no retrovisor, você já sabe, vai pedir. Parei para abastecer, fui contar o dinheiro para abastecer. Ele viu o dinheiro. Aí eu pensei, se eu falar que não tem, eu vou mentir, eu vou pecar aqui. E agora? Ali o dinheiro não estava à conta. Tinha uns 2, 3 reais a mais. Aí eu falei, beleza, tem outro jeito. Aí ele, com licença, boa tarde. Aí eu, boa tarde. Aí ele, poxa, fala uma coisa para o senhor, antes de mais nada, ou seja, antes de eu pedir, a primeira pessoa que me respondeu boa tarde foi educada comigo. Aí eu pensei, falei, isso vai sair mais caro ainda. Aí ele pegou, falou, deu o relato de todo mundo tem uma história, você já percebeu isso? Todo mundo tem uma história, todo mundo vai contar um cenário triste. Uma conta, um remédio. Irmão, já sabe. Já sabe. Espera só concluir o desfecho. Que veio de longe. A gente já sabe o enredo. É sempre o mesmo enredo. Eles podiam ser mais até criativos, mas não dá. Já copia, cola, Ctrl-C, Ctrl-V. E ele falou. É a história dele, eu peguei, fui. Falei, não, tudo bem, está aqui. Aí ele, poxa, muito obrigado, tá? Aí eu, tá bom, que Deus te abençoe. Aí ele saiu. E o cara para abastecer, eu falei assim, meu Deus do céu, esse cara não vai vir logo, daqui a pouco ele volta aqui. Ele vai querer mais. Irmão, ele voltou. Aí eu falei, Jesus, pensamento. Não falei com a boca, mas falei com o pensamento. Aí ele voltou. Mas ele voltou e disse assim, desculpa incomodar. O senhor é crente? Eu falei, sim, sou sim. Aí ele, poxa, então tá bom. O senhor tem algum lugar que possa me indicar, não sei o quê, para poder me ajudar, pererê, parará, parará, pererê. Aí fui, peguei, anotei, dei um endereço para ele. Aí ele saiu. E nada do frentista voltar. Eu falei, misericórdia, esse troço está demorando. Mas tudo tem um propósito de Deus. A demora era proposital. Aí ele volta. Do nada. Ele, desculpa mais uma vez. Eu, pois não, meu filho. Ele, o senhor é pastor? E eu pensei, não tem nenhum adesivo no carro. Eu não estou de colarinho. Senão ele não ia perguntar se eu era pastor. Ele ia dizer que era padre. Da onde ele tirou isso? Aí eu entendi. O que Deus estava ministrando no meu coração me fez voltar na palavra. Generosidade. E eu disse a ele, então eu vou fazer uma oração por você, meu filho. Não, o senhor pode fazer sim, eu estou precisando. Ele não estava ali só para pedir, ele estava ali porque a alma dele estava precisando de uma palavra de Deus. E às vezes, queridos, eu estou falando de mim, porque às vezes nós nos distraímos e deixamos a generosidade de lado, por causa da correria do dia a dia. E o que é contrário à generosidade? Egoísmo. Às vezes nós agimos de maneira egoísta. Não queremos dar o nosso tempo. Não queremos ceder o nosso ouvido. Não queremos emprestar, doar os nossos ombros. Como liderar se não formos cheios da graça da generosidade? Acredite, o mundo não tem crido em Jesus por culpa da igreja. A igreja é responsável pela omissão ao anúncio do evangelho, ao anúncio da pregação da palavra para as pessoas. A igreja tem sido omissa. A igreja não tem feito o seu papel. E quando eu falo igreja, eu estou me incluindo nesse negócio também, irmãos. O que corta para aí, corta para cá também. Não adianta chegar aqui e falar, não, isso nós temos sido negligentes. Não fazemos como devemos fazer. Não trabalhamos como devemos trabalhar. Muitas pessoas estão totalmente preocupadas com posição, com a sua responsabilidade pessoal, familiar, mas na hora de se doar para falar de Jesus, na fila de um banco não fala, na fila da casa lotérica não fala. Quando é para falar de Jesus no restaurante, não fala. Quando é para falar de Jesus na escola, não fala. Quando é para falar de Jesus na faculdade, não fala. Fica calado e o mundo perecendo, porque não tem quem lhes pregue a mensagem da libertação, que traz salvação de vidas e converte o coração do pecador.
As igrejas evangélicas, um monte, um bando de denominação. Uma verdadeira colcha de retalhos do Evangelho. É tanta placa, tanta placa, tanta placa, que não é brincadeira não, fica difícil até saber. Um monte, um monte, um monte, um monte. Cada um que não concorda com a liderança, vai lá e abre a sua birosca. Cada um que não concorda com o líder, vai lá e abre o seu pontinho. Cada um que discorda disso, discorda daquilo, eu não concordo, vou lá e pá, e abro. E aí o povo vai, não sabe nem a procedência daquele lugar, não sabe nem como aquele lugar surgiu, se foi debaixo de uma rebeldia, se foi debaixo de uma rebelião, não sabe. Está ali. Cada um querendo defender o seu bocado, cada um querendo ter a prerrogativa de pastor presidente. Sou pastor presidente. Eu quero ser crente, eu quero ir para o céu. Eu quero estar com o meu Senhor. Gosto de presidente, estou fora, irmão. Isso não leva ninguém para o céu, não. Querem títulos, querem cargos, querem nomes, querem apostolado, cada um levantando uma bandeira. Tem crente que defende sua igreja com unhas e dentes, mas não é capaz de pregar as doutrinas do Evangelho, da Palavra de Deus. Chegam a ter a petulância de dizer que só é salvo quem está nessa igreja. Meu irmão, é salvo quem está em Cristo. Aquele que confessa com a sua boca e que crê com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Essa é a base. A palavra de Deus é que diz isso. Então, nós não estamos aqui para levantar e defender bandeira. Ah, a bandeira da nova vida do jacaré. Ah, a bandeira da nova vida. Eu sou nova vida. Isso é um problema grave. Isso é um problema tão grave. Vá comigo no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11 ao 13. A gente já avançar aí nos tópicos e já caminhar para o nosso encerramento. Diz assim o texto. Meus irmãos, Paulo falando, escrevendo à igreja de Corinto. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Aí Paulo vira e pergunta, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Olha a postura desse homem. Dizendo, ei, eu não salvo ninguém não. O batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é feito em nome de Paulo, não é feito em nome de Silas, não é feito em nome de Barnabé. Acredite, tem igreja que na hora do batismo faz assim, ó, eu batizo em nome do Pai, bluf, em nome do Filho, bluf, e em nome do Espírito Santo. A pessoa quase fica afogada. Quando ela levanta, ela já levanta assim, meu Deus do céu. Para que isso? É para cumprir com uma ordenança bíblica. E é feito um só mergulho. Acabou. Pô, então se enterra, desenterra, enterra, desenterra. Como que é isso? Não. As pessoas dizem, não, porque eu sou nova vida. Não, porque eu sou denominação tal. Não, porque eu sou denominação tal. Não, eu sou a favor do pastor tal. Não, eu defendo o pastor. Aí tem aqueles mais crentes, mais fervorosos, mais espirituais, que chegam no meio da conversa, já mete o pé e diz assim, eu sou de Jesus. Aí todo mundo, é o pior. Esse é o pior. Pode apostar. Por quê? Porque falou que é de Jesus? Porque na verdade ele só falou, ele não é nada de Jesus, ele só quer mostrar que ele é melhor que todo mundo. Aí ele diz, não, eu sou de Cristo. Sou de Cristo. Mas não vive como Cristo. Não tem a unidade que Cristo teve e demonstrou ter com o Pai, quando ele diz, eu e o Pai somos um, e a fim de que eles também sejam um, como nós somos um. O desejo de Cristo era que a igreja entendesse que não há partidarismo. Ouça isso, igreja do Senhor. Um corpo dividido é
é um corpo falido. E o diagnóstico do óbito será falência múltipla de órgãos no corpo de Cristo. Não existe vida do membro fora do corpo. Não existe essa possibilidade. Não há criogenia espiritual para ficar lá congelado e depois descobrir uma técnica para religar. Não, cortou. Se não houver como reenxertar, se não houver como implantar, vai apodrecer. O que está acontecendo é um problema em muitas igrejas. Por quê? Porque todo o corpo está dividido. Nós não podemos caminhar pela divisão, nós precisamos caminhar pela unidade. O próprio Jesus chega a declarar, vá comigo, Mateus 12, 25, a declaração que Jesus faz, quando questionam que ele está expulsando demônios por Belzebu, aí Jesus vira e diz, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será o quê? Arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Palavras de Jesus acerca do princípio da unidade não tem a menor condição de estarmos juntos, divididos. Nós precisamos estar juntos e unidos. E esta unidade, ela é tão importante, que o corpo todo funciona perfeitamente quando ela acontece. E quando não há unidade, o corpo adoece. E se nós somos membros do corpo e o corpo ficar doente, o que será então de nós? Como pode o líder trazer divisão? E quando eu falo líder, eu não estou falando da figura que está à frente, não. Todos nós temos a responsabilidade de liderar. Porque liderar é servir. Todos nós temos que servir. E como é que eu posso servir em unidade se eu estou achincalhando o meu irmão? Se eu estou metendo a boca da minha irmã, se eu estou falando do meu irmão, se eu estou sentando o sarrafo na vida do vizinho, falo mal de todo mundo. Se eu não quero papo com ninguém, se eu não quero saber de nada abaixo dos meus problemas, só a mim convém. Que isso, irmãos? Nós partilhamos da graça do Senhor. E a unidade do corpo é imprescindível para a sobrevivência do corpo. Nós não podemos caminhar por divisões. Nós não fomos ensinados assim. Jesus o tempo todo fala de unidade, a importância da unidade. Paulo escreve sobre a unidade do corpo. Mas o que Jesus fala da unidade do corpo, irmãos, é fantástico, porque ele mesmo diz, toda cidade ou casa dividida não subsiste. Nem mesmo Satanás teria como vencer com os seus intentos se ele estivesse dividido. Até o inimigo sabe que precisa caminhar em unidade. Aí a gente que é crente não consegue. A gente que é crente não consegue. As igrejas não conseguem. Tantas barreiras existem nas denominações, tantas barreiras existem nas lideranças. Porque cada um quer, na verdade, defender o seu bocado. Nós não lutamos pela nossa causa, nós lutamos pela causa do Senhor. Nós trabalhamos pela causa do Evangelho de Cristo. Foi por este propósito que Ele nos alcançou. Sexto princípio no exercício da liderança, chama-se o quê? Chama-se o quê, igreja? Perseverança. Leia comigo o verso 26. Olha o que diz. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O que Jesus está nos afirmando nas suas palavras, quando ele declara
e continuarei a fazê-lo. Ou seja, ele já tinha feito os discípulos conhecerem o nome do Pai. Ele já tinha feito com que os discípulos entendessem a importância do Pai. Agora ele fala, eu continuarei a fazê-lo. Ou seja, não é porque eu fiz que agora eu vou largar para lá, eu vou parar e não vou mais fazer não. Eu vou continuar a fazê-lo até que o amor que tu tens por mim esteja neles. Ou seja, até que a marca do amor seja gravada em seus corações, eu vou continuar fazendo eles conhecerem o teu nome. Jesus está falando de perseverança. Igreja do Senhor, é manhã de maturidade o quê? Espiritual. É palavra para que a gente amadureça. Não cabe aqui leite. Cabe aqui uma feijoada. Diga amém por isso. A gente não pode ficar na papinha não. A comida tem que ser mais sólida. Por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. E ele vai sempre se levantar para fazer você desistir. Hoje na aula inaugural, quem estava comigo aqui na classe, né, na aula inaugural da escola bíblica, me ouviu falando sobre terminar o que começou. Esse é um grave problema do crente. Por ele espiritualizar demais o que não é espiritual, ele acaba jogando para Deus o que é responsabilidade dele. Aí ele larga no caminho e diz, porque né, Deus não dá. Aí depois bota a culpa em Deus. Largou, deixou de lado, desistiu. Por quê? Porque não quis nutrir o sentimento de perseverança. O líder nunca desiste do seu chamado. O líder nunca abre mão do seu chamado. O líder nunca abre mão da sua missão. Não importa o que aconteça, ele sabe que precisa chegar até o final. Todos nós somos líderes, amém? Então nós não podemos desistir do nosso chamado. Ele nos chamou. Ele nos entregou uma missão. Qual a missão que ele nos entregou? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a minha missão. E qual é o meu chamado? O meu chamado é servir. Nós fomos chamados para servir. Com a missão de proclamar as boas novas do Senhor. Então, uma liderança, ela não pode estar pautada na empolgação. Você não pode pautar a sua vida na empolgação. Por quê? Porque a empolgação passa. Eu conheço muita gente empolgada, que vem com um monte de ideia. Não, dá para fazer isso. Aí eu fico só olhando. Até onde vai a empolgação? Porque quando a gente está empolgado, irmão, a gente não vê nenhum tipo de dificuldade. E eu quero destacar aqui que nós temos que saber que existem dificuldades. O que eu não posso é deixar que as dificuldades me vençam, porque Deus está comigo e Ele me faz vencer essas dificuldades. Mas eu não posso ignorar as dificuldades. Jamais um líder pode ignorar as dificuldades, mas ele não pode pautar a sua missão, o seu chamado, na empolgação. Por quê? Porque quando ele se encontra com a dura realidade, então ele começa a se frustrar. Por que tem muito crente frustrado por aí? Porque estava empolgado, ouviu coisas que lhe empolgou, agiu na empolgação, quando veio a realidade, o choque de realidade, então agora a pessoa viu que não era bem assim. O líder, ele não pode estar pautado na empolgação. Ele pode até estar empolgado em fazer, mas a sua vida não pode estar pautada na empolgação. Por quê? Porque a realidade chega, irmão. A realidade vem. Ela é dura. Ela é direta.
ela não fica fazendo rodeio, ela confronta o nosso ser. E quando nós somos confrontados, aí então nós estamos percebendo que nem tudo são flores. E Jesus havia feito o quê? Jesus havia feito com que o nome do Pai fosse conhecido. E ele declara que ele continuaria a fazê-lo. Mas ele continuaria a fazê-lo por quê? Porque ele era insistente? Não, de maneira nenhuma. Porque tem muita gente, irmãos, que quer perseverar, mas de maneira burra. Nós temos que perseverar de maneira inteligente. Diga amém por isso. Nós não podemos perseverar naquilo que Deus está mandando a gente parar. Deus está falando, para. E está a pessoa perseverando naquilo que Deus já disse, não faz. Isso é uma perseverança burra. A perseverança tem que ser inteligente. Eu também não posso perseverar numa coisa só para chegar depois e dizer assim, viu? Olha lá, não falei? Aí, ó, todo mundo está vendo que eu consegui, eu estava certo. Não, porque aí você fere o princípio da humildade. Então eu não posso abrir mão da humildade. Eu tenho que saber perseverar, e perseverar com uma finalidade. Qual é a finalidade que nós temos que perseverar na nossa caminhada? Só para eu ir para o céu? Não. A finalidade pelo qual eu persevero na minha liderança, e você deve perseverar na sua liderança, é para que o amor de Deus, Deus Pai, tem pelas pessoas, possa ser marcado no coração delas. Como Jesus Cristo mesmo declarou, a fim de que o teu amor esteja neles. Nós precisamos acreditar no amor de Deus. Nós precisamos acreditar no amor do Senhor. O amor do Senhor sobre nós e sobre as almas. O amor do Senhor para a nossa vida e para a vida daqueles que estão se perdendo. Porque aqueles que estão se perdendo é responsabilidade nossa pregar a palavra, não salvá-los. Não salvá-los, mas pregar a palavra. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever. E muitos líderes têm deixado de perseverar. Muitos líderes estão deixando de perseverar porque deixaram de acreditar. Outros, porque na verdade nunca nem acreditaram. Tudo que eles estavam querendo fazer era provar para os outros e para si mesmo que daria certo, que sabia de fato resolver, que sabia cuidar, que sabia, e no final provou que não sabia nada. Porque a sua liderança não tinha perseverança. Ou a sua perseverança, o que ele achava ser perseverança, era no fundo teimosia. E não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Logo se dissipa. Quem persevera pautado na teimosia, não vai adiante por muito tempo. Pessoas que querem construir, querem fazer, querem acontecer, para que os homens vejam as obras, para que os homens vejam o que foi feito. Aí daqui a pouco bate o desânimo, bate o cansaço, bate a frustração, chega a realidade, a conta vem, e a pessoa faz o quê? Vaza, mete o pé, vai embora, não fica, e deixa para quem ficar se vira para lá. Muitos até começam bem o que fazem, até resolvem as coisas, mas acabam não terminando o que começam. Por quê? Porque no fundo, a nossa perseverança, ela tem que estar baseada no amor. Eu persevero porque eu amo, por isso eu não desisto. Cristo perseverou e sofreu a morte de cruz, porque Ele nos amou. Ele não insistiu para mostrar, eu sou o Filho de Deus, por isso que eu estou fazendo isso por vocês. Vocês estão vendo aí, vocês têm que me agradecer por isso, tá? Quando vocês chegarem no céu lá, ó, vocês têm que trazer um voto, vocês têm que trazer uma oferta para mim, tá bom? Porque eu salvei vocês. Jesus não lança nada em rosto. O que Ele fez foi por amor. Ele perseverou até o fim por amor. Por que você quer desistir? Por que você está pensando em desistir? Você tem que perseverar. Você não pode recuar. Você não pode retroceder. Você não pode desistir.
O que fará com que você não abandone, não deixe para trás o que você começou e siga até o final, é justamente o amor que você tem por Jesus. Se você ama Jesus, você vai prosseguir e o Senhor vai te dar a vitória, porque a razão da perseverança é o amor. Leia comigo para a gente encerrar. 1 Coríntios 13, versículo de número 7. Paulo fala sobre o amor. O amor tudo. Cadê a generosidade nas palavras? O amor tudo. O amor tudo. O amor tudo. O amor tudo. Por isso que nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que desistem, nós não somos dos que recuam, porque nós temos amor. Pastor, está ruim para o meu lado, pastor. Não tem tido muito amor não, pastor. Eu não estou sentindo amor nenhum no meu coração. E agora, o que eu devo fazer?